Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês um assunto muito pertinente, tá? Na nossa jornada aqui no desenvolvimento humano. E esse assunto é sobre a ilusão da expectativa social e como isso se deu, contexto histórico, evolutivo, psicológico, e porque isso continua, porque isso persiste no nosso dia a dia, na forma que nós nos comportamos, na forma que nós queremos que o outro se comporte, na nossa própria expectativa pessoal e como ela é moldada e como essa expectativa social nos machuca, né? Porque tá tudo conectado. E eu acho que esse é um papo muito importante pra gente se desprender de paradigmas, tá? Que nos paralisam e que paralisam a sociedade como ela é, como a gente vive, porque que existe toda essa divisão ideológica que no final das contas não serve pra nada, né? Só pra continuar ali processos de ódio, rancor e competição, tá? Então, o que acontece é que, na nossa perspectiva histórica evolutiva, nós éramos outra forma de ser humano, né? Então, a gente tem os nossos humanos anteriores, como os Homo erectus e o Homo neanderthalensis, e nós temos os Homo sapiens. Qual a diferença entre esses humanos mais primitivos pro Homo sapiens, que é o que nós somos agora? A gente teve uma evolução do córtex pré-frontal, ou seja, que permitiu a capacidade executiva de se complexar, ou seja, executamos atividades complexas no dia de hoje que tem uma função social e de significação, de significamento, de significar experiências, e por isso que ela se mantém. O que acontece com o neocórtex, né? E com as funções executivas, nós temos a capacidade de abstração. Essa capacidade de abstração seria dar significados, criar narrativas e ficções que mantêm uma coesão e coerção social, tá? E dentro disso, nós temos a cultura. Ou seja, a partir da revolução cognitiva, que seria essa evolução, essa complexação, uma complexidade maior nos significados, nós temos a criação de narrativas que sustentam estruturas sociais. Isso é importantíssimo porque a partir de narrativas que sustentam estruturas sociais, nós vamos viver dentro de expectativas sociais que satisfaçam essas narrativas. Com a evolução do córtex pré-frontal, chamado de neocórtex, como vocês desejarem, a gente tem a evolução e a criação ali da autoconsciência, né? O que é essa autoconsciência? Eu consigo me observar, ver os meus quereres, me planejar, assim como o outro tem ali a sua individualidade, né? Então, nós somos diferentes. Só que a partir disso, nós também entramos na capacidade de ser condicionados socialmente a partir de vivências de encontro com contingências sociais, né? Que são experiências que a gente passa em toda a nossa vida, que vão estimulando e condicionando o nosso comportamento, né? A forma que nós nos comportamos. E isso acontece por conta dessa capacidade de abstração, ou seja, se nós temos uma capacidade de abstração, uma complexidade maior, as nossas demandas vão ser mais complexas, elas vão ser mais miúdas, no sentido de elas vão se destrinchar, vão ter várias ramificações, várias coisas vão nos afetar, que vão moldar nosso comportamento, que vão ser punitivas, que vão ser reforçadoras, entendeu? Então, de certa forma, tudo ali, todos os estímulos do ambiente
eles vão estar nos influenciando e nos reforçando e nos punindo diretamente, tá? Tem um sociólogo já, um antropólogo e psicólogo evolutivo, Robin Dunbar, que ele tem a teoria dele dos 150 indivíduos. Em sociedades humanas primitivas e primatas também, não é conseguido ultrapassar um número social de 150 indivíduos. Quando tu ultrapassa os 150 indivíduos, tu precisa de uma complexidade maior. E aí é quando entra a criação de narrativas, ficções e abstrações, para manter uma coesão e coerção social, para que as pessoas sintam afeto, tenham vínculos e se respeitem, para ter uma dinâmica onde as pessoas não se maltratam, onde não há um tribalismo, onde nós não temos essa competição por sobrevivência. Isso procede, né, também muita questão da evolução tecnológica, né? Nós conseguimos produzir mais coisas, logo essa necessidade de busca por recursos e sobrevivências, ela já não é mais necessária, né? O que acontece pela busca de sobrevivências que temos hoje, ela é artificialmente fabricada. Na verdade, ela poderia ser resolvida. Ela não é, porque tem interesses de outras pessoas no meio, mas não é sobre isso que a gente veio falar. O que acontece é que para uma sociedade que nem a nossa, que nós compartilhamos as nossas vidas com milhões, bilhões de pessoas, é necessário um processo de narração e criação que nos motive a querer estar em coesão social. Tá? Então é a partir da criação dessas narrativas fictícias como nação, dinheiro, religião, e essas coisas todas que mantêm uma certa coesão social, que faz com que as pessoas cooperem. E o neocórtex também, né? Ele permite, como eu falei anteriormente, a complexidade das nossas relações interpessoais, né? Então, existe a questão da regulação social, de uma autocensura, identidade grupal e ficções narrativas compartilhadas em que nós todos acreditamos. A parte mais interessante aqui é que para que isso se mantenha no nosso cotidiano, na nossa vida contemporânea, como nós entendemos, é necessária a criação de uma máscara social. A psicologia analítica de Carl Jung fala sobre a questão da persona, né, do ego. Então, o ego é necessário porque o ego é uma ferramenta, né? É esse eu, essa persona que vai estar ali constituída de crenças impostas socialmente a nós, para que nós nos comportemos de uma certa forma. Então, nós colocamos essa máscara social, que ela é necessária para a questão de coesão social, né? Para a gente viver ali em sociedade, o que nos determina até certo ponto. O problema é que são criadas expectativas sociais, que as nossas máscaras sociais seguem ali. A questão é que o nosso eu autêntico, ele não gosta muito disso, nem sempre vai gostar de ser mandado, de ser capaz do que os outros querem que nós sejamos. E aí nós temos o problema da identificação, porque as nossas relações, elas precisam funcionar a partir da identificação com algo, porque quando estamos identificados a algo, nós temos o pertencimento social, né? Quem não quer pertencer, né? Quem quer ficar se sentindo deslocado? E aí, a partir dessa sensação de punição, porque é punitivo não pertencer, é punitivo não ser do outro ser do jeito que o outro quer, ou que o outro nos exige. Tenham em mente que isso é uma construção que acontece desde o nosso nascimento e anteriormente a isso, porque os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós passam por essa identidade, criação de identidade persona, tá? Todo mundo passa por isso. E o que eles aprendem, eles ensinam para os filhos crescem e ensinam para os filhos dele,
né? Então, expectativas sociais são formadas desde essa revolução cognitiva, porque a cultura é criada e dentro da cultura nós temos uma norma tradicional de como nos devemos comportar. A questão aqui que vai mais de encontro, né? Vai mais de encontro com os nossos problemas que são criados socialmente, diga-se de passagem, porque quando a gente começa a deprimir, quando a gente começa a ansiar, né? Ter processos de ansiedade, tá tudo ligado a expectativas sociais ou a forma que a gente enxerga a vida, a nossa perspectiva, que ela está sendo afetada, então a gente perde o senso de controle, ou a gente deprime, ou a gente ansia, ou a gente tem os dois, né? E, digo mais, a questão dessa identificação com um processo narrativo, com uma determinada narrativa, faz com que as massas possam ser controladas por quem domina a narração, tá? Isso tanto de uma forma macro quanto de uma forma micro. Macro, política, micro, sistema familiar. Entendeu? Então, esse processo de identificação, ele é uma gamificação das expectativas sociais. E eu gostaria que nós nos livrássemos disso, das expectativas sociais. Porque das expectativas sociais, elas mantêm a gente num sistema desadaptativo, que é o que temos hoje, e aprisiona o nosso eu autêntico. Aprisionando o nosso eu autêntico, a gente entra em sofrimento, porque o nosso eu autêntico não aguenta ficar sendo capacho de expectativas alheias e expectativas falsas nossas, que nós criamos para poder pertencer, tá? E eu digo isso porque essa criação de identidade para poder pertencer a algum lugar, ela acontece de forma inconsciente também, tá? A persona, ela é criada através de expectativas sociais, mas traumas. E traumas, né? E os traumas são eventos que acontecem ao longo da nossa vida, que podem acontecer com qualquer um, que nós reagimos de forma... Eu não sei nem falar isso de uma forma que não seja mais... sei lá, meio agressiva, mas o trauma é basicamente, a gente passa por uma situação que afeta a nossa composição, o nosso rótulo cognitivo de como a gente interpreta as coisas, então afeta o nosso entendimento e estímulos fisiológicos também, né? Porque um não funciona sem o outro. Então, quando isso acontece, nós criamos um complexo emocional que desencadeia esse trauma e posteriormente pode desencadear em outras relações, em outras reações. E isso vai moldando a nossa personalidade, né? Então, os traumas também moldam a nossa personalidade, a forma que a gente vê a vida, a forma como a gente vê o outro, a forma como a gente trata o outro, a forma como a gente se trata, entendeu? Então, essas máscaras sociais, elas vão sendo moldadas dessa forma, né? E aí ainda temos as diferentes personalidades, diferentes traços de personalidade, como as pessoas reagem às informações que são dadas, se elas são mais sensíveis, se elas são menos sensíveis, se elas têm um padrão de comportamento mais rígido, se elas têm um padrão de comportamento mais plástico, mais adaptativo, mais resiliente, entendeu? Sem querer ficar apontando o dedo e culpar os outros, porque o outro, na verdade, ele vai servir de reflexo para como a gente lida com as situações. Porque a forma que a gente enxerga como o outro está agindo reflete diretamente como nós reagimos cognitivamente e fisiologicamente também, porque isso afeta, mas quem dá o poder daquilo afetar do jeito que afeta somos nós. E quando a gente entende essas questões, nós desapegamos de expectativas tanto próprias quanto expectativas sociais. E dessa forma a gente começa a ver a vida sobre uma perspectiva completamente diferente, que as coisas não precisam ser assim. As coisas são assim porque a gente se identifica com algum tipo de comportamento, a gente se identifica com algum tipo de expectativa social, que a gente nem percebe que a gente está se identificando. Logo, a gente reproduz isso de forma inconsciente, entende? Então, esse papo zen,
esse papo de relaxar, de desapegar, ele não é um papo fácil, né? Tipo, vamos desapegar, a pessoa tá fazendo não sei o que ali comigo, não sei o que, blá blá blá. Mas, cara, não é fácil, né? A gente tá aprisionado, estamos aprisionados em prisões mentais, condicionadas em torno, ao longo de toda a nossa vida. Quando a gente para perceber que a gente faz essa dissociação, é um processo que é difícil lidar também. Porque a gente vê, porra, eu me comportei assim durante vários períodos da minha vida porque eu não tinha essa consciência. Né? Quando a gente não tem essa consciência, a gente se comporta de forma automática. Né? A gente não tem controle controle direto às nossas reações. Né? Porque nós temos um sistema ali que está acostumado já com essa nossa reação, que toda vez que alguma coisa acontece, tu já reage dessa maneira. Tu não tem essa noção, tu não tem essa separação. E aí, logo, os estímulos externos começam a tomar controle do teu comportamento, entendeu? Uma coisa para desapegar, assim, que eu acho muito importante, que me ajudou bastante, que mudou completamente minha perspectiva. Pessoas estão presas no nível de consciência que elas têm, tá? Elas estão dentro de uma caixa e há dificuldade em sair dessa caixa, de olhar perspectivas diferentes, de se desidentificar, tá? O processo de desidentificação é difícil porque é quem nós somos até aquele ponto. É como fomos criados, como fomos ensinados, como reagimos a estímulos. Isso durante anos. E as pessoas têm dificuldade de olhar para aquilo e falar assim, então quer dizer que eu não preciso me comportar dessa maneira? Quer dizer que eu não preciso atingir expectativas sociais? Sim, quer dizer que tu não precisa, quer dizer que tu pode mudar. Se tu mudou de ideia, entendeu? Que tu pode mudar se tu mudaste de ideia, se tu viste uma coisa que é mais pertinente com o que tu sente, entendeu? A gente não precisa se rotular e ser aquilo pro resto da nossa vida. Não precisa, isso não é necessário, tá? Isso é uma ideia que colocam na nossa cabeça e isso não é real, tá? As coisas, elas se transformam. É natural, a natureza se transforma, nós nos transformamos e não há problema nisso. O problema é que as pessoas não vão aceitar porque elas seguem um certo código cultural ali que para elas necessitam daquilo para viver porque elas estão dentro de uma caixa, entendeu? E aí, uma forma que isso ajuda bastante é perceber que tem pessoas que estão presas nesse nível de consciência e elas podem sair ou não, mas isso não é um dever nosso de ficar se preocupando como o outro quer que nós nos comportemos, como o outro quer que nós hajamos, entendeu? Não, quem tem que querer, quem tem que se satisfazer é tu. Tu tem que estar numa relação ali porque tu se sente bem na relação, faz bem pra ti e o tu faz bem pro outro e vocês estão numa união ali. Isso em qualquer tipo de relacionamento, tá? Não um relacionamento que não seja guiado por estereótipos. Isso é a coisa mais necessária. É quando tu se desprende das expectativas sociais, que tu tem essa... É um dos processos, né, que ajuda nessa desidentificação, que ajuda uma relação a ser mais estável, porque há espaço para conversa. Há espaço para ver o quanto vocês são diferentes e o quanto vocês são parecidos em algumas ou outras coisas, não forçar um relacionamento. E eu digo isso para qualquer tipo de relacionamento, tá, galera? Entendeu? Então, ficar preso a uma caixa te limita. Limita o teu comportamento, limita as tuas ideias, limita a tua evolução, limita tu ver a perspectiva do outro, porque nós todos estamos experienciando essa vida aqui, passando por perrengues, tá? Nós estamos lidando aqui e tem pessoas que não conseguem olhar sobre outras perspectivas e isso limita a visão dela, né? Tem pessoas que só conseguem enxergar até certo ponto e disso não passam mais, porque estão presas num processo de identificação e é só aquilo que elas conseguem ver, estão dentro de uma caixa. Mas isso é problema delas, não é problema teu, entendeu?
as pessoas passam por processos de entendimento diferentes, né? Uma coisa que me ajuda a perceber outras perspectivas não vai ser a mesma coisa que te ajuda a perceber diferentes perspectivas também. Nós somos gatilhados de forma diferente. A nossa evolução, ela passa por estímulos diferentes, tá? A nossa neuroplasticidade, ela é estimulada de forma diferente. Uma pessoa que está dentro de uma caixa e não consegue perceber outras perspectivas, só aquela basta, ela não tem ela tem um padrão rígido de comportamento e a neuroplasticidade dela não é que seja inexistente, entendeu? É só que não é estimulada. A neuroplasticidade não é estimulada. Por que seria a neuroplasticidade, né? Caminhos neurais diferentes. Está olhando outras perspectivas, está fazendo novas conexões neurais para dar sentido a novos estímulos, entendeu? E isso acontece que se tu estiver aberto à experiência, se tu estiver aberto a se colocar no lugar do outro, se tu não tiver preconceito. E isso tá tudo dentro da identificação e das expectativas sociais e da persona. Quando nós temos essa persona e nós temos que manter essa identidade para viver na sociedade que nós vivemos hoje, para se enquadrar, encaixar em expectativas sociais, em grupos de amigos, em certa forma que a tua família quer que tu seja, isso afeta todo o processo, né? E dificulta muito a nossa vida. O que eu quero falar com isso mais uma vez? Não se adeque, não seja rígido com rótulos, tá? Nós somos todos seres humanos, experienciando, reagindo a estímulos e até certa hora, até certo ponto da nossa vida, é só como nós conseguimos perceber essa realidade. Mas a realidade, ela pode ser interpretada de diversas maneiras. A problemática aqui é quando tu interpreta essa realidade, tu quer que essa realidade seja do teu jeito e tu quer impor isso a outras pessoas. Tu quer que as pessoas se comportem de uma certa forma, porque elas se comportando de forma diferente afetam o teu ego, a tua persona, a forma como as expectativas sociais te afetam, entendeu? E aí que se torna o problema, porque a divisão começa. Aí, se a gente percebesse, somos pessoas pensando isso aqui, isso ali, isso aqui lá, que na verdade todos poderíamos, na verdade, nos ajudar e deixar a identificação de lado, esses problemas de divisão ideológica fatais não estariam acontecendo, gente. Não estariam acontecendo. A gente poderia só olhar, por exemplo, uma questão das mudanças climáticas. A gente olhar que as mudanças climáticas são catastróficas, que vão afetar a nossa vida, economicamente, socialmente, e falar como podemos mudar isso, como podemos nos unir para impedir que as nossas próprias ações amplifiquem isso, para nossa sobrevivência. Não, isso se torna um jogo ideológico. Aí são escolhidos times, aí tu torce para um time para o time outro, e no final das contas somos todos humanos que vamos se ferrar por causa disso, entendeu? Aí tu vê que isso tudo é uma grande ilusão, uma grande narrativa falha, tá? Uma grande narrativa falha. Mas é esse vídeo de hoje que eu queria falar, porque eu acho que isso, né, ver a vida dessa forma, sem ficar preso a times. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu só queria trazer uma nova perspectiva, um novo olhar de como olhar a realidade, sair da caixinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha sido uma boa conversa, né, entre eu e tu. Um beijo.